Tecnologias para prevenção de acidentes, controle da velocidade média de veículos e outras fórmulas. Quem irá moderar os trabalhos é a diretora do Departamento de Segurança no Trânsito, da Secretaria Nacional de Trânsito, Maria Alice Nascimento Souza. Obrigada. Muito bom dia a todos. Estão me ouvindo? Ótimo. Eu gostaria, antes de iniciarmos, chamar aqui para participar comigo aqui do nosso painel, o André Luiz Souza. André, por favor. André é nosso coordenador de ITS e membro do Conselho Diretor da ABSEV. Isso? Obrigada, André. Perfeito. Pode sentar, André. Obrigado. Elvésio Tam de Lima Filho, diretor superintendente da Arteris. Por favor, André, fique à vontade. Elvésio. Vladimilson dos Santos, inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal. Uma a cada dois, tá? Tá ok. Uma a cada dois. Duas pessoas. Tudo bem, Valdemir? Obrigada pela presença. Obrigado. Bruno Araújo, gerente de operações da Eco 050 e Ecovias do Cerrado. Aí são nossos reservas. Bom, Frente, trás e o laser, tá? Frente, trás e o laser. bom, nós vamos hoje tratar aqui, né, desse evento maravilhoso, desse encontro maravilhoso entre todos os técnicos e gestores na área de segurança no trânsito. Falar sobre tecnologias para a prevenção de acidentes, controle da velocidade média de veículos e outras formas. Começando aqui, deixa eu ver se eu vou... Eu estou me testando aqui, gente, porque a tecnologia aqui é muito avançada. Aqui tem a Associação Brasileira ABSEV, Associação Brasileira de Segurança Viária, é uma associação civil criada com o propósito de desenvolver ações e promover segurança viária por meio do apoio de empresas, entidades e órgãos associados, com grande representatividade. E eu estou vendo aqui que esse aqui já é a apresentação do nosso amigo, né? É que era para ser diferente, ia ser a minha apresentação, depois ia ser de vocês. Perfeito. Mas vamos iniciar então com a sua. Pode ser então. Tá, por favor, Perfeito. querido. Fica à vontade. Obrigado, Maria Alice. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a organização do evento por esse grande evento que traz as empresas dos setores de segurança viária que são envolvidas e trabalham para promover a segurança viária dentro das estradas e municípios e vias urbanas do Brasil. Agradecer também meus colegas aqui de painel, né, sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, que é a questão do controle de velocidade por média, né? Esse controle ele tem diversas controvérsias, tem muitas questões benéficas, mas que precisam de regulamentação. Então eu vou iniciar aqui contando um pouco para vocês da ABSEV. Eu sou membro do Conselho Diretor da ABSEV. A ABSEV é uma associação brasileira de segurança viária, a qual tem na sua filosofia, na sua missão, promover a segurança viária com os atores, a sociedade civil, a sociedade de órgãos públicos e as empresas privadas que trabalham para o setor. E tudo isso para promover a segurança e uma mobilidade urbana que traga mais consciência para os usuários e também numa questão de... pode voltar um antes.
E também essas questões de meio ambiente, que quando você tem uma melhor fluidez no tráfego, você tem também essa diminuição nas emissões de gases poluentes. Aqui nós temos todas as empresas que compõem a Abcev, né? Então nós temos empresas fabricantes, empresas que também trabalham em projetos de rodovia, em projetos de construção. Então são as empresas integrantes aí da Abcev. Pode passar, por favor, Maria Alice. Isso. Bom, sobre a questão da velocidade média, eu vou fazer uma apresentação bem rápida. Eu vou tentar abordar um pouco das tecnologias que podem ser utilizadas para envolver esse tema da segurança envolvendo a velocidade, né? Ele é muito mais abrangente que isso, mas eu trouxe aqui algumas soluções para ilustrar esse cenário de redução de velocidade e também conscientização dos usuários nessa questão de velocidade. Então a velocidade média, como nós podemos ver aqui no slide, né, nada mais do que você medir a velocidade entre um ponto A e o ponto B. Então o veículo entra dentro desse perímetro. Então o primeiro equipamento, a primeira câmera faz a coleta daquela placa, né, e daquele tempo, e calcula na saída daquele ponto B o quanto tempo, né, então esse veículo demorou para atingir aquele segundo obstáculo, ponto B. E aí sim tira a média para ver qual foi a velocidade. Se excedeu a velocidade média da via que foi estipulada, então esse veículo é autuado, né, para infração. Depois a gente trouxe uma outra... Esse aqui, né? No próximo slide, nós quisemos trazer o quê? Nós temos também um dispositivo muito importante. Hoje tem rodovias aqui no Brasil que já utilizam esse recurso. Em alguns momentos eu já pude observar essa utilização de forma precária, né? Então, se nós imaginarmos um cenário que você fala com tecnologia, tem dispositivos desses sendo controlados por controle remoto, igual o portão de controle eletrônico de casa. Então, a forma correta de se fazer esse mecanismo seria com a identificação automática de congestionamento. Então, com a utilização de um analisador de tráfego, né, você consegue identificar a velocidade da via nesse segmento, assim como também a formação ou indício de congestionamento. E desta forma você consegue tá? No próximo slide, nós quisemos abordar também a integração desse dispositivo de identificação da velocidade da via, né, que é o analisador de tráfego, que ele também faz a identificação da formação de congestionamento. Se nós alinharmos isso, né, esse dispositivo, essas informações que esse equipamento gera com o dispositivo de sinalização variável, né? No Brasil hoje a regulamentação ela prevê que você tenha uma velocidade travada naquela via. Só que como na abertura já foi dito, a rodovia ela é viva, né? Então essa velocidade ela tende a variar independente de algumas situações. Então, se você tem um acidente, você pode ter uma redução dessa velocidade. Se você tem um congestionamento formado por grande volume de veículo, também você tem essa velocidade máxima podendo ser reduzida. Entretanto, esse ponto também é mais ilustrativo porque hoje no Brasil não tem regulamentação para que seja aplicado esse tipo de dispositivo. E no terceiro slide, nós quisemos trazer a integração desses três dispositivos, então velocidade média, a indicativo de trânsito lento e também a sinalização variável. Com a junção desses três dispositivos, vamos pegar aqui, por exemplo, a Bandeirantes chegando a São Paulo. Se você tem o indicativo de trânsito lento funcionando, né, integrado com o centro de controle, integrado com os demais equipamentos, você tem um indicativo de trânsito lento efetivo, no qual o usuário, antes de chegar naquele trecho que tem aquele congestionamento, ele já vai se precaver e tomar as medidas cabíveis para que não aconteça um engavetamento. Em complemento, né, a esta informação, nós temos a
a sinalização variável. Então, uma vez identificado que você pode ter uma mudança de velocidade na via provocado por um congestionamento, você aciona esse dispositivo, o qual vai fazer, reduz a velocidade gradativa da via, para que assim você consiga preservar e prevenir sinistros nessa rodovia. E uma vez que você tem também essa questão do controle de velocidade por tempo médio, velocidade média, você consegue mesclar ele também com essa sinalização variável. Por quê? Porque se ele estiver integrado com o centro de controle, conversando com os demais equipamentos, indicativo de trânsito lento e com a sinalização variável, você consegue também, mesmo que aquele trecho de rodovia tenha a sua velocidade reduzida, ele vai identificar essa velocidade e automaticamente alterar essa média de velocidade para que assim seja recalculada essa média para fazer a autuação do usuário infrator. Agora, todos esses dispositivos, esses equipamentos e essas tecnologias, eles precisam ter eles são fundamentais para criar uma cultura. Eu acho que a gente começar a criar uma cultura e a mudar a cultura do usuário, né? Então não adianta a gente ter uma tecnologia se a gente não conseguir impactar o usuário da via. Então, uma vez que essas tecnologias têm a interação com o usuário final, que é o grande responsável por conduzir o veículo, então ele tem essa características de ter essa comunicação e esse indicativo, troca de informação com o usuário. Vou bem de forma mais rápida. Então, a inclusão, né, a adoção desses equipamentos, a gente tem um menor custo e agilidade na fiscalização e operação, então demanda menores investimentos, né, com pessoal, enfim, e também agiliza o processo de fiscalização dessa rodovia. Redução de sinistros, né, porque uma vez que você tem essa rodovia bem monitorada, controlada e principalmente trocando informação com o usuário, é fundamental para que caia e tenha uma redução dos sinistros e, consequentemente, na mortalidade desses sinistros. Integrações, então, integrações com o centro de controles, integração com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia estaduais, com órgãos de controle, enfim, possibilita uma integração infinita de informações, até mesmo depois para um próprio governo ter ações de política públicas voltadas para esse sentido. Então, o uso de tecnologias, a gente tem tecnologias precisas, e agora com as ferramentas mais atuais aí de inteligência artificial, machine learning, então isso traz muito avanço nessas análises dessas informações. Bom, só para fechar um pouquinho também desse assunto, a questão da velocidade média, tem um projeto de lei que foi criado em 2015, que é o 920, ele trata exclusivamente desse assunto, que ele estabelece parâmetros para que seja possível a autuação através da velocidade média. Ele está em tramitação no Congresso, né? Então esse é o ponto. Teve um primeiro passo, que foi a criação desse projeto de lei, então agora ele em tramitação aí, ele foi apensado num projeto de lei também vinculado ao trânsito esse ano de 2023 e está em tramitação no Congresso, tá? Só a título de curiosidade aí, que todas as tecnologias, se não tiver o acompanhamento do regulatório, de normas e leis, nós não conseguimos avançar. Então você tem um avanço tecnológico muito grande, muito gigantesco, e em contrapartida a gente teria que avançar também nessa parte regulatória. Bom, eu acho que eu excedi um pouco meu tempo, mas de forma resumida e rápida, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos para questionamentos, enfim, estou à disposição. Obrigada, André Luiz. Muito boa a sua palestra. Seguindo aqui o meu roteiro, é o nosso policial rodoviário federal, Valdi Wilson dos Santos Pinto. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Em nome aqui da inspetora Maria Alice, porque ela está no Senatran, mas ela foi diretora da Polícia Rodoviária Federal durante muito tempo. Obrigado. Né? A quem eu cumprimento todos presentes. Bom, pessoal, falando na relação entre velocidade e sinistros em rodovias federais, nós temos a expor as estatísticas e as fontes que nós temos no cenário nacional. É o que vai basilar
todas as ações da Polícia Rodoviária Federal em relação à segurança viária, né? Então, todas as delegacias, mais de 150 delegacias por todo o Brasil, né, trabalhando em conjunto na diretriz do próprio Departamento de Polícia Rodoviária Federal, em Brasília, né, nós vamos fazendo as estatísticas. Então, essa fonte que eu estou passando é a nacional utilizada pela Polícia Rodoviária Federal. E como nós estamos falando de velocidade média, nós temos que ponderar muitas outras coisas também, porque a segurança viária não será só a velocidade média que vai conseguir, só a tecnologia que vai conseguir isso. Existe todo um ciclo formado para que nós possamos conseguir índices satisfatórios, principalmente na década que estamos, né? E que a inspetora Maria Alice vai falar a respeito. Bom, vendo aí esse gráfico, né, fica mais fácil. Nós conseguimos verificar ali, logo acima, né, que a quantidade de acidentes e logo em seguida o que interessa, o que nós temos que atacar, né, são ali os nossos casos de acidentes graves, né. Aí nós temos acidentes graves, temos, né, também os feridos, que nós vamos trabalhar também na redução disso, e também do número de mortos, que é o principal foco, né? É reduzir a mortalidade nas rodovias federais, principalmente. Bom, pessoal, vendo essa disposição, nós conseguimos ver logo lá no primeiro que a reação tardia do condutor, ela é praticamente a que ganha de todos os rankings em relação as gravidades dos acidentes de trânsito, tá? E vamos ver aqui, ó, que a velocidade, num cenário nacional, ela se encontra em quarto lugar. Mas isso não quer dizer que você não tenha que atacar a velocidade. É primordial que se ataque a velocidade. Nós falamos até, né, quando nós estamos comentando sobre o assunto, nós falamos que tem que haver o quê? A educação do condutor. Nós temos a própria fabricante de veículos que são regulamentada, inclusive por seu certificado de adequação à legislação de trânsito pela Senatran, né? Então isso também é uma maneira de você reduzir os números de acidentes, né? E a tecnologia também, ela vai ajudar o quê? Na fiscalização. Então não adianta você ter uma tecnologia ótima sem fiscalização. Não adianta você ter veículos ótimos sem que a fiscalização esteja junto e que a sinalização também não esteja presente de forma clara para o condutor. Então é todo um cenário que nós temos que atacar no dia a dia, né? E isso, lógico, não é a Polícia Rodoviária que faz sozinha, não é a Senatran, não é o CONTRAN, né, que vai regulamentar a legislação. Para nós, é todos juntos no mesmo caminho, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nas estatísticas nacionais, nós temos aqui um mapa de acidentes graves. Quais são, você está olhando aí as cores, veículos e motocicletas. Então, eles são os vilões, né? Na maioria das vezes, os acidentes graves acontecem mais em automóveis, né? Pessoas que estão conduzindo automóveis, tá? Então, isso já alerta o nosso radar, né? Isso aqui é o sistema da Polícia Rodoviária Federal de acompanhamento diário. Isso aqui é diário. Isso aqui os gestores têm acesso diariamente para atacar determinados pontos, como nós estamos vendo, que tem assim, aumentado muito essa incidência de acidentes. Tá? Nós vemos aqui que a velocidade continua em quarto lugar para acidentes graves. Quando nós passamos para feridos, olha que o cenário ficou bem próximo ali dos veículos e motocicletas. Vocês viram que mudou um pouquinho o cenário? Os acidentes graves acontecem mais com automóveis. Quando você fala já de feridos, nós já temos um cenário em que a motocicleta e o automóvel praticamente estão ali, né, tirando, falando daquele meio que nós temos ali de verificação de métricas, então ela está bem presente. E vamos lá, né, feridos. Velocidade também está no quarto lugar nosso lá, né?
Não quer dizer que você não tem. A gente tem que fazer de tudo, que a própria velocidade, se você atacar a velocidade, eu tenho certeza que no final nós vamos ter números bem expressivos baixos. Números baixos para ser apresentados durante a década, né? Bom, pessoal, depois de feridos, nós temos uma outra situação, que são os mortos. Olha que aparece de novo, motocicletas e automóveis ali, como também um alto índice, né, de mortos por esse motivo. Tem ali que a gente vê em branco outras situações, ônibus, bicicletas e atropelamentos e até mesmo atropelamento de pedestres, né? Que muitas vezes nós atacamos e estamos com um trabalho já dentro dessas estatísticas, verificando os casos que nós temos e muitos flagrados que é um atropelamento de pedestre, mas na verdade é uma coisa que assola o nosso país, que é o suicídio. Então muitas vezes há um suicídio vinculado a isso. Então ele não é um acidente, né? Vamos falar de acidente aqui, sabemos que a legislação que mudou hoje são os sinistros de trânsito. Acidente de trânsito, o acidente não está mais no CTB. O CTB mudado pela Lei 14.599, ele trouxe uma nova redação para acidente de trânsito, agora é sinistro de trânsito. Foi muito mais abrangente. Acidente de trânsito seria caso fortuito e nunca é. A gente vê ali pela reação do condutor que eu acabei de mostrar, que muitas vezes não é um caso fortuito. Não é um caso de força maior. Muitas vezes tem alguém que é o responsável, né, que estava conduzindo o veículo, que por imprudência e imperícia, né, ou negligência, causou aquele acidente grave ali. A gente até fala, né, da imperícia, porque nós temos motoristas que são profissionais, né? Então é uma imperícia para o motorista profissional. E mais, ó, veja que o nosso painel agora, né, que já estamos nos mortos, falando que o nosso painel ele traz para nós todos os dados diários. Eu quero saber por dia, por mês, por ano. Aqui nós estamos um ano até o dia 31 de julho, que foi quando eu produzi esses dados para apresentar para todos hoje. Tá? Então nós vemos aqui, inclusive, dias da semana que mais acontece no cenário nacional, né? E o primeiro dia lá que aparece é o quê? O domingo. O domingo é o dia que nós temos mais mortos em rodovias federais. Por que será? Temos esse diagnóstico? Sabemos o que acontece? Muitas vezes nós vamos ter que atacar também o quê? A alcoolemia, né? Muitas vezes também. E vemos aqui no sábado. É porque muita gente sai para viajar, está de folga, vai viajar no sábado, né? Então aumenta, majora muito o trânsito de veículos em rodovias. Tá lá mais uma vez, ó. Olha agora, a velocidade está acima, né? Ela está ali em quarto lugar, mas nós temos ultrapassagens indevidas. E esse mapa que nós temos aí, esse mapa, ele demonstra o quê? Que são várias características ali que acontecem nas rodovias federais, que ela demonstra para nós, por exemplo, que esses casos aqui são os casos que majoram também as vítimas de acidente de trânsito. Então vamos lá, hoje as montadoras têm papel importante nisso, porque hoje nós temos tecnologias embarcadas e desde com a legislação de 2014, 2015 entrando em vigor, todos os veículos fabricados no país, olha, tem airbag e ABS. Alguém aqui se lembra que no passado eram itens de luxo? Hoje é itens de segurança. Então isso começa a diminuir também as lesões causadas nos acidentes de trânsito. Agora a velocidade ela majora isso também. Quanto mais veloz você está, tem países que já fizeram estudos, né, estudos que diminuem a velocidade em 5 km por hora para uma fiscalização de velocidade média que nós estamos tratando, né, de velocidade média. Se você diminuir 5 km por hora numa rodovia, você consegue reduzir o número de acidentes graves naquela rodovia. Isso estudos já feitos. Quando a gente vai falar de outros países, né, nós temos esse caso que nós estamos aplicando hoje, que a Europa já aplica há 20 anos atrás. Então nós estamos descobrindo isso agora? Não, nós já sabíamos, nós não tínhamos ferramenta para esse trabalho. Então hoje nós estamos imbuídos nessas ferramentas, trazendo essas ferramentas para otimizar a fiscalização, que é a tecnologia que nós precisamos. E lógico, com parceria com quem? Né?
as concessões foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque há investimento, né, do próprio governo federal, né, investimento do próprio governo federal, que a concessão ela vai aplicar tecnologias ali para todos os tipos de transporte de modal, né? Olha, você numa rodovia mais segura, né, mais monitorada, mais fiscalizada, a sinalização perfeita, com toda certeza, aí eu poderia chamar de acidente de trânsito, não de sinistro. Por quê? Porque aconteceu o quê? Houve uma chuva, né, um tornado naquele local e causou aquele acidente lá. Aí seria um caso fortuito. Bom, pessoal, então nós temos aqui, ó, temos assim um vértice, né, que a Polícia Rodoviária Federal está mais incisiva, mais presente, né? É a engenharia, né, que são os 3 eixos do trânsito, né? A engenharia, o esforço legal, né, o esforço legal da fiscalização, que nós sabemos engenharia ligada à estrutura, né, infraestrutura, e nós temos também a educação desse nosso condutor, a educação do nosso pedestre, a educação, a cultura nacional. Nós temos que mudar isso, nós conseguimos mudar isso sim. Se todos estiverem, cada um fazendo a sua parcela, com toda certeza a gente reduz esses números aqui sim, tá? Mas vamos lá, esses 3 E's não são estanques, não são só eles. Não são só eles, existe qual aqui que deveria estar aqui também, mas que a Polícia Rodoviária Federal não tem tanta incidência sobre isso, apesar de trabalhar nas câmaras temáticas, junto com o pessoal das câmaras temáticas, inclusive de esforço legal, né, veicular e ambiental. Agora vamos lá, o que tem aqui? São veículos e outra coisa também que ajuda a essa situação de diminuição de mortos em rodovias federais é o resgate. O resgate com eficiência, né, para manter aquela vida, né, aquele minuto de ouro que nós temos, né, que todos sabem, e esse resgate ser rápido e eficiente, né? Não podemos diminuir custos de nossas operações, no resgate, por exemplo. O resgate é primordial, ter lá um atendimento médico no local. Infelizmente, a redução de custos que nós vemos num cenário nacional é que nessa redução muitas vezes o médico não está presente, tá? Então isso a gente pede sempre assim, vamos pensar nisso. Nós não temos que ter um planejamento para o futuro que nos seja imutável. Não pode acontecer isso. Nós temos que ter um planejamento que ele é mutável a cada momento que você detecta que há algo errado para ser direcionado e sempre ter uma direção nova para isso, ok? Pessoal, muito obrigado, meu contato está aí, fique à vontade, caso precise de qualquer informação, pode entrar em contato. Obrigado, Maria Alice. Obrigada, Valdivison, muito boa palestra. A gente vai dar continuidade e depois, no final de todas as palestras, a gente vai abrir para as perguntas, tá? Então, agora nós vamos ouvir o nosso Bruno Araújo, da Eco Rodovias, também falando sobre velocidade média e fiscalização. Bruno. Bom dia a todos. Cumprimento Maria Alice em nome de toda a equipe aqui presente. E o objetivo desse momento é trazer as 2 palestras que tivemos aqui agora, né? Só que o case na prática, né? Colocamos o monitoramento de excesso de velocidade média num trecho, né, de rodovia federal, na BR-050, e para mostrar os resultados de como funciona todo esse conceito e essa tecnologia na prática. Bom, aqui é o cenário do Grupo Eco Rodovias no país, né? Somos um grupo com 11 unidades em todo o Brasil, com mais de 4,7 mil quilômetros geridos. Vou adiantar aqui um pouco. E da mesma fonte de dados da própria PRF, foi o estudo, foi a base de dados usada para definir qual o ponto da rodovia em que utilizaríamos esse projeto para fazer o teste. Então, no cenário de 2021, tá, esse projeto foi feito em 2022, no ano completo. Em 2021, no planejamento dele, somando as 3 principais causas ligadas à velocidade na BR-050, representavam juntas 30% da causa dos acidentes. E no segmento específico, que puxamos para Minas Gerais, ali na BR-050,
as 3 principais causas, que é a velocidade incompatível, a ausência de reação do condutor e a reação tardia do condutor, né, dado do próprio painel de gestão ativa aí da PRF, representavam 49%. Foi aí que a gente definiu o local onde seria instalado esse teste do radar de velocidade média. Um dado interessante que, segundo a OMS, a cada aumento de 1% na velocidade média, o veículo resulta numa alta de 4% do risco de acidente fatal, e também aumenta 3% na gravidade dele, né? Por isso é o objetivo realmente de testar o controle de velocidade média e não só instantânea. Buscamos algumas iniciativas dessa gestão pelo mundo, né? Trouxemos aqui cases interessantes, como na Espanha usam helicópteros e drones para fazer a fiscalização de radar por velocidade. Na Holanda, o mesmo projeto já ocasionou uma redução de 47% de acidente no seu início do projeto. E um case na Itália, que foi implantado em 2005, e nos seus 12 primeiros meses do projeto, houve uma redução de 50% no número de mortes nos segmentos onde havia a velocidade média instaurada e regulamentada. Bom, só relembrando um pouco como funciona, pegamos 2 radares, né? Ponto A e ponto B, assim como foi apresentado aqui pela Ebserv. É identificado o veículo na entrada e na saída com leitura do CR e cálculo de leitura da placa, hora, minuto e segundo, e é calculada a distância que ele demorou para percorrer esses 2 pontos. Na BR-050, no município de Uberaba, tá? Pegamos 2 radares atuais, fixos e já operantes pela PRF, então não foi um parque teste dedicado para a tecnologia, utilizamos 2 radares já ativos, um no quilômetro 171, mais 100 ali na BR-050, no município de Uberaba, e outro no 182, mais 100, também 11 quilômetros após o primeiro radar. O veículo passa no primeiro ponto, passa no segundo, e um pouco aqui da característica do segmento. É um perímetro urbano do município de Uberaba, são 2 radares fixos, uma distância de 11,1 quilômetros, e a velocidade estipulada, junto também com a própria PRF, de 80 km por hora. Existem alguns radares durante o segmento que delimitam a velocidade máxima, porém a cálculo de velocidade média ficamos em 80 km por hora. O primeiro case, como funciona, né? Pegamos um veículo noturno em que, durante os 11,1 quilômetros, ele percorreu em 5 minutos e 35 segundos, numa velocidade média de 119 km por hora, onde é um perímetro urbano, máximo de 80, em alguns pontos de 50, 40, e ele percorreu no período noturno a média de 119 km por hora. E durante os 12 meses também trouxemos aqui o nosso velocista desse projeto, né? É um veículo que ele transitou durante todo o ano no segmento, e ele teve 0 infrações instantâneas. Então são radares que ele não recebeu nenhuma multa oficial daqueles 2 radares somados durante o ano todo. Porém, se o radar tivesse ativo, monitorado por velocidade média, ele tomaria 105 multas em um ano só naquele segmento por exceder a velocidade. Então mostra realmente como um comportamento do motorista, ele é um senso comum hoje, né? A educação, o motorista ele freia para não tomar multa e acelera para recuperar a velocidade, e causando todos os números de acidentes que temos nesse segmento hoje. Um pouco dos números gerais, então, de todos os veículos monitorados em 12 meses. Tá? A PRF, que é a gestora dos radares nesse local, emitiu 2.700 multas reais e de velocidade instantânea. Porém, inspetor, se fosse velocidade média, seria um total de 167 mil multas geradas apenas nesses 11 quilômetros. Então, realmente, afirma que tem um propósito, né? É um conceito que foi aplicado na prática e que mostra que tem um resultado, realmente, muitos números a serem tratados que hoje não vistos e não geridos, realmente, por desafios também regulatórios, né? Bom, com isso, já que não existe uma regulação para que a PRF consiga autuar o veículo, né, que comete o excesso de velocidade média, criamos uma campanha de segurança viária. Então convocamos a PRF junto, nós monitoramos o veículo no ponto dele, armamos um ponto de campanha junto com a PRF, 1 km após o ponto B,
e na hora, em tempo real, na hora que esse veículo excedia a velocidade, a PRF tem um aplicativo que monitora esse segmento, esse projeto, e ela aborda o veículo e puxa esse veículo para o pátio do posto, lá onde a campanha está armada, para fazer toda a orientação e mostrar para ele o tempo que ele percorreu, qual a velocidade média que ele executou e o risco de transitar num perímetro urbano de um trecho crítico de acidentes com a velocidade máxima, excedendo sempre a velocidade máxima durante todo o seu percurso. Então acho que foi uma forma de não só observar os dados, mas também de agir, né, para que a gente consiga algum resultado durante o projeto. E por uma curiosidade também, o veículo abordado foi um dos top 10, né, um veículo que passava bastante. Pegamos ali o perfil dele de data, dia da semana, hora, e após aquela abordagem da PRF, durante os próximos 4 meses, ele não foi mais detectado no radar de velocidade média. Então, pelo menos aquele veículo ali, a gente causou algum impacto ali significativo, né? E para finalizar, para fazer o projeto acontecer, né, assim como o nosso amigo da ABSEV, normas regulatórias têm que acompanhar a tecnologia, a modernização também da legislação brasileira, e o objetivo também de trazer esses dados, esse case, é fomentar a iniciativa de campanha de segurança viária em todas as rodovias, né? Acho que é levar um projeto simples, de radares já instalados, em que pode ser uma inovação realmente para uma campanha mais inteligente e assertiva nos veículos que trafegam nas rodovias, aí, causando, né, riscos de acidentes. Bom, é isso. Aqui está o meu contato. Obrigado, agradeço a todos aí. Maria Alice. Obrigada, Bruno. Excelente, muito bom. Vamos agora ver a apresentação do nosso amigo Elvésio Tam, da Arteris, sobre visão zero, área de escape como diferencial das rodovias concedidas. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Maria Alice. É um prazer estar num painel ser mediado pela senhora e cumprimento meus colegas. Bom, participando de uma... Vocês estão ouvindo? Todo mundo ouvindo? Fala um pouquinho mais perto. Isso. Tá bom. Bom, nós estamos participando de um evento, Rodovias do Futuro, e falando de tecnologia. Então, obviamente, a gente não poderia deixar de falar de inteligência artificial, de veículo autônomo, né? E tudo que a sociedade hoje, de uma maneira geral, tem buscado de recursos visando, o final de tudo é a segurança viária, a redução de mortes, de fatalidades e, particularmente no Brasil, estatísticas tristes, né? Já foram relatadas aqui, mais de 30 mil mortes por ano nas nossas rodovias. E a gente tem que realmente partir para ações práticas e aí o inspetor Valdivieso está falando aí de fiscalização, né? E a gente sabe e vê que os países do primeiro mundo que conseguiram reduções de acidentes, com certeza estão fazendo isso tudo que nós estamos fazendo, estão usando a educação importante, mas também a questão da fiscalização e a questão da punição, que no Brasil ainda é carente, né? Então, falar em inteligência artificial, é lógico que, né, todos os recursos e nos leva a pensar, né, nos veículos autônomos, que são estudos que estão em andamento. Vários desses veículos já estão andando, né, já tem tecnologia, já tem veículos no mundo inteiro que já estão sendo experimentados, já tem países utilizando, já tem técnicas até, e tem locais que estão usando até Uber como exemplos, né, e experiências para chegar no final, que é o veículo autônomo de última geração. Hoje o mundo divide os veículos em 6 níveis, e o mundo hoje atingiu o nível 4, que é o penúltimo, né, que é uma automação, a excelência em automação, e o próximo recurso, que seria a automação total, né. O grande problema do veículo autônomo, né, não sei se a gente vai...
Hoje, no mundo, o que existe de riscos na implantação, na colocação dos veículos autônomos? A própria infraestrutura rodoviária, ela hoje, nos países em desenvolvimento ainda piores, né? A infraestrutura hoje não comportaria, né, a existência de veículos autônomos. A questão da segurança cibernética, hackers que podem interferir, né, no processo de um veículo autônomo. A própria dependência, que os ocupantes do veículo ficam totalmente dependentes da inteligência artificial e não têm autonomia. E, propriamente, falhas, que todo sistema está passível de falhas, né? E, além disso, existem alguns riscos, né? E eu falo assim, o risco, um grande risco, o risco ético, né? Um exemplo é um acidente com um veículo autônomo. Quem é o responsável, né? Não existe uma legislação, se é o dono do carro, se é o fabricante, se é o fabricante do dispositivo. Então, isso tudo ainda não existe uma legislação própria para poder definir, né, essas questões desses parâmetros. É claro que a gente sabe, né, que os veículos autônomos vão ser mais seguros, né, com certeza. Hoje existem números que apontam que 94% dos acidentes são de comportamento humano, né? Apenas 6% dos outros que impactam. E então é lógico que o veículo autônomo ele vai ser muito importante no futuro. Já existe aí números que apontam que nos Estados Unidos, por exemplo, em 2035, 14% dos veículos serão já de veículos autônomos. Na China, da ordem de 35%. Bom, eu trouxe esse gráfico, a gente tem utilizado esse gráfico e ele é um gráfico bastante interessante. E ele é lógico que a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de mortes, de acidentes. Então eu pedi a autorização lá da Artes para trazer os nossos números. Esses números são de números de fatalidades que ocorreram nas nossas rodovias no período de janeiro de 2022 a julho de 2023. Portanto, em 19 meses, apesar de todos os esforços que fizemos, que na década de 2011 a 2020 nós conseguimos, através das nossas ações, dos nossos investimentos, do apoio das polícias, reduzir em mais de 50% o número de mortes das nossas rodovias, atendendo aí a meta que foi proposta pela ONU e que foi reproposta agora em 2021 a 2030, e nós somos signatários dessa norma e temos buscado, né, e fazer tudo para conseguir. Mas os números, eles são estarrecedores. Eu vou mostrar para vocês, nesses 19 meses das nossas rodovias, são 3 mil quilômetros apenas no Brasil, em 5 estados. Nós tivemos 805 mortes, doutora Maria Alice. Dessas 805 mortes, aqui está representado, e é fácil, né, de ver, quando acidente de veículo com caminhão, de veículo com moto, de veículo com ônibus, nas linhas verticais e horizontais é o tipo de dispositivo que provocou o acidente. Então, desses 805 mortes, 212 foram em veículos. E pasmem os senhores, parece brincadeira, desses 212, 136 não usavam cinto de segurança. Nós estamos falando no século 21, em 2023. Para a maior parte das pessoas acha que isso deixou de ser problema. Então, são praticamente 62% das mortes nas concessionárias, nas rodovias das artérias, são de pessoas. A gente não pode afirmar, mas tem toda a tendência de estarem sem cinto, e isso estão registradas essas ações nos BOs da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 227 mortes de motocicletas e 202 atropelamentos. Então, se a gente pegar os vulneráveis das nossas rodovias, dá 47 com mais 227 com mais 202, dá quase 50 e poucos % das nossas mortes são os usuários vulneráveis. Também precisam de alguma ação, e a gente tem pensado, a gente tem trabalhado, a Artérias tem procurado os órgãos de trânsito do país, a Senatran. Tive inclusive com a doutora Maria Alice há 1 ou 2 semanas atrás, né, doutora Maria Alice, com o secretário Adroaldo, pedindo ajuda, pedindo orientação de como podemos propor ações que favoreçam uma coisa que a senhora falou do Visão Zero. Eu tive a felicidade de fazer o curso Visão Zero, que é um programa de segurança que foi implantado na Suécia. E ele tem um foco um pouco diferente do que eu vou falar, eu que já tenho
sou jovem há muitos anos, né, e estou no segmento aí também há alguns anos já. A gente tinha uma cultura diferente e eles trabalham com a ideia de que o ser humano é falho. Então o ser humano falha. Então a nossa obrigação como gestor público e privado é dotar as rodovias, os veículos e todo o aparato que pode proteger um erro humano e de forma que este erro humano não gere uma fatalidade. Eu até coloquei uma frase que eu hoje estou defendendo ela muito, que é essa aqui, ó. Nenhum ser humano tem o direito de morrer pelo seu próprio erro ou de outra pessoa. E para isso a gente tem que realmente dotar. Então, o veículo autônomo, todas as tecnologias que nós estamos implantando servem para reduzir, né, o impacto que um erro humano pode causar na própria pessoa. Então, a gente está defendendo isso, doutora Maria Alice. A gente tem várias ações que a gente quer levar ao Senatran, propostas de programas, projetos envolvendo aí motocicletas, envolvendo questões de funções de agentes de trânsito nas concessionárias. Então tem várias coisas aí que a gente vai buscar junto, que tivemos lá no Ministério da Infraestrutura também com a doutora Viviane S., da Secretaria de Transportes Rodoviários. E só essa união, eu estava até conversando agora com o André, né, da ABSEB, que eu acho que é todo mundo junto, né? A polícia, todas as instituições, é assim que a gente vai conseguir reduzir, chegar nessa frase que para mim é tão impactante e tão importante, que é que ninguém tem o direito de morrer por um erro seu. Que errar, todos nós vamos errar. Ok, gente? Então, muito obrigado a todos e tenham todos aí um bom evento. Muito obrigado, doutora Maria Alice. Eu que agradeço, Vécio, muito obrigada. Vamos dar continuidade. Eu queria que você passasse aí a próxima tela, você pode fazer para mim? Deixa eu ver o que vem aí. Eu acho que acabou. Bom, o que eu queria até... Eu tinha pensado em... Ah, não, volta aí, por favor. Volta aí. Isso, é a minha tela. Gente, eu queria só fazer... Primeiro, agradecer a todos os palestrantes, que realmente a gente teve aqui várias informações importantes na questão de tecnologias, de informações de dados e principalmente com relação à questão da velocidade média, né? E eu queria só, de forma complementar, né, trazer aqui o que a gente está trabalhando, não só na Senatran, mas no Ministério, em todo o governo, e levando para todos aquilo que realmente está, digamos, na nossa meta de todos nós aqui, com relação à diminuição das mortes e dos sinistros de trânsito, que nós estamos agora na segunda década da segurança de redução de mortes no país, e estamos com um desafio enorme. Eu participei da primeira década, inclusive atuei como diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal. Naquela época nós criamos o Rodovida e nós conseguimos, né, dentro das rodovias federais, que eram 70 mil quilômetros de rodovias, diminuir em mais de 50% os índices de mortes, então, de acidentes fatais, né? Então, eu gostaria muito de que agora, com essa segunda década, a gente levasse esse programa, o Penatrans, pode passar, o Penatrans, que é um programa de Estado, que foi feito já em 2018, a Lei 13.614, e que institui, né, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. É um programa que envolve não só o governo, mas envolve todos, porque ele vem com uma característica que eu acho muito bacana, que é a questão da responsabilidade compartilhada, que não é só na fiscalização, que não é só na tecnologia, que não é só na questão de atendimentos, enfim, todos, a sociedade civil, todos nós, dentro dos nossos lares, como pais, como mães, como
tios, enfim, como avós, todos nós somos responsáveis. E aí, esse programa, ele apresenta, né, essa meta que propõe aí até 2030 reduzir a metade o índice nacional de mortes por grupo de veículos e por habitantes. Pode passar, por favor. E então, quando a gente está falando em todos sendo responsáveis, nós estamos falando numa visão sistêmica, né? E aí, esse plano, ele tem os pilares, que é, primeiro pilar, a gestão de segurança no trânsito. Eu sempre procuro enfatizar a importância dos gestores serem capacitados, realmente entender como faz essa gestão, né? Procurar ter todo, não só a questão dos dados, da informação, mas saber entender todo esse comportamento do trânsito para que a gente possa realmente gerir isso e de uma visão sistêmica. Às vezes nós ficamos lá dentro das nossas áreas, dentro das nossas casinhas e tal, e nós precisamos estar integrados. Nós precisamos estar discutindo. E o Senatran, a Senatran, ela tem esse papel. Ela é o órgão máximo executivo de segurança no trânsito. Então a gente está tentando, eu e o nosso secretário Adroaldo, junto com o nosso ministro, unir todas essas todos aqueles que representam o Sistema Nacional de Trânsito e também a iniciativa privada, como as próprias concessionárias, através da NTT, as indústrias automobilísticas, e, enfim, o trânsito, ele é uma coisa incrível, né? Eu estou falando que eu já estou há 35 anos como gestora dentro da Polícia Rodoviária Federal e depois na NTT e agora na Senatran, e estou aprendendo muito, porque é um universo enorme, né? A gente sai da seara da fiscalização e entra em todos esses outros meandros, né? E tem esses conceitos também, que é o pilar 2, vias seguras. Quando nós falamos de vias seguras, a gente está falando, às vezes, em pequenas intervenções. Às vezes a gente imagina que se você investir, você tem que investir milhões para fazer uma redução nos acidentes. E, no entanto, com uma pequena intervenção, às vezes uma faixa de pedestre, uma sinalização vertical ou horizontal, aquilo já vai, com certeza, reduzir os acidentes, os sinistros e as mortes. E isso nós temos dados, nós temos já levantamentos de cidades que fizeram essas intervenções, os municípios, e conseguiram reduzir. Com relação à segurança veicular, aí entra nossas grandes indústrias, né? E eu tenho acompanhado muito essa discussão, está dentro da minha diretoria, que é a segurança veicular, segurança viária, e a gente percebe que a gente está avançando muito nessa questão de segurança veicular, com relação às tecnologias embarcadas que existem nos nossos veículos. Apesar que eu tenho ainda conversado muito sobre essa visão sistêmica quando eu falo, por exemplo, eu mesmo tenho um veículo que eu não sabia que ele tinha tanta tecnologia assim. Por quê? Porque na hora que eu vou comprar o veículo, eu não tenho ali alguém que me informe tecnicamente como é que é o uso desse veículo. Aí eu só vou descobrir, inclusive, essa tecnologia quando eu estou viajando nas rodovias. Mas, enfim, tem que ter essa visão sistêmica. Todos têm que estar integrados, todos têm que ser responsáveis. A educação para o trânsito, gente, não tem nem o que falar, né? É fundamental. E eu digo o seguinte, se nós tivéssemos uma educação realmente efetiva, não precisaria nada de tecnologia, porque teria consciência, teria condições de diminuir os acidentes, de não se projetar numa via da forma como as pessoas transitam, né? Se tivesse consciência. E aí, com relação ao atendimento às vítimas também, o nosso inspetor já falou sobre isso, é muito importante. E, evidentemente, a fiscalização e a normatização. Estamos aqui trabalhando para que essas leis que estão transitando no Congresso possam sair o mais rápido possível, para que a gente melhore as nossas normatizações e que traga, né, toda essa eficiência que nós precisamos.
Gente, pode passar, é o último painelzinho. Então, falei aí sobre engenharia de tráfego, sobre essas regulamentações de elementos redutores de velocidade, regulamentação de implantação de projetos de gestão de velocidade, elaboração de manual de gestão de velocidade. Tudo isso está sendo discutido na Senatran em parceria com todos os nossos parceiros, para que a gente possa encontrar essa regulamentação que seja realmente efetiva, né? E a questão da regulamentação, né, que a gente falou aqui, da revisão dos limites de velocidade, regulamentação de fiscalização de velocidade, ampliar o modelo de controle de velocidade, tudo isso que já foi falado aqui, né? Então, eu queria encerrar minha fala agradecendo aqui a todas as pessoas que estão aqui participando conosco e colocar a Senatran como parceiras de todos vocês, que estamos lá de portas abertas para discutir e para que a gente possa encontrar caminhos e propostas para uma segurança maior e que juntos, todos nós, possamos cumprir com a meta da ONU. Muito obrigada. Obrigada. Eu quero agora deixar em aberto para alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Pois não, poderia levar o microfone? Poderia levar o microfone para o nosso policial lá, agente de trânsito policial? Por favor, o senhor pode direcionar a pergunta e falar para quem que o senhor quer fazer a pergunta? Bom dia a todos, né? Boa tarde já nesse momento. Tenente Muniz, da Polícia Militar Rodoviária do Estado de Minas Gerais. Parabenizar o evento maravilhoso e só deixando aqui uma frase, né, do nosso trânsito, que juntos salvamos vidas. Eu sou um defensor da questão da educação no trânsito. A minha experiência de 24 anos de profissão mostra que nós que somos mais velhos, a gente comete infrações o tempo todo, erro o tempo todo. Então a educação no trânsito, ela tem que vir de baixo para a gente fazer um Brasil melhor, um futuro melhor, porque a minha experiência mostra que o brasileiro só se corrige com a infração de trânsito, quando ele é multado. Infelizmente, eu estou falando isso, é o momento de eu estar falando, né? Mas infelizmente o brasileiro, muitas das vezes, ele corrige as suas atitudes quando ele é multado. Eu queria perguntar à senhora um tema tão importante no item 4, inclusive nós lá em Minas Gerais, nós estamos reunidos lá agora na cidade administrativa, PRF, DR, justamente para definir as nossas ações com relação à redução nesse decênio, né, de 2021 a 2030 do Penatrans. E com relação à educação, que a gente muito fala de educação, mas a gente às vezes não vê efetividade de um projeto de educação, a escola fundamental vai aplicar isso a alguma coisa. A senhora tem alguma informação disso? Porque eu sou um fiel defensor que o Brasil vai melhorar e agora a senhora falou, às vezes se tivesse educação, se tivesse tudo, a gente não estaria às vezes definindo algumas estratégias aqui de tecnologia. Muito obrigado. Obrigada pela pergunta, coronel. Eu vou tentar ser mais objetiva possível. Na verdade, essa questão da educação eu também me preocupo muito. Eu iniciei minha carreira na Polícia Rodoviária Federal, trabalhando na área de educação de trânsito. Então, é uma coisa que está no meu sangue. E o que eu tenho percebido é que, apesar de todas as campanhas, e como você fala, a gente sabe que cria uma conscientização, mas é muito ainda, porque tem que estar na base. Eu estava conversando outro dia, um exemplo, na Alemanha. A Alemanha é obrigatório no currículo escolar, no currículo desde a criança lá até o nível superior, tem que ter a matéria no currículo, assim como tem educação física, como tem, sei lá, artes, educação de trânsito.
Tanto é que na Alemanha o índice de mortes, de acidentes é baixíssimo. Então, a educação de trânsito, o Código Nacional de Trânsito é o maior exercício de cidadania. Todo mundo aqui vai em um momento utilizar uma via, seja como pedestre, seja como motorista, seja como ciclista, seja como cadeirante. E, infelizmente, ainda não temos essa obrigatoriedade. Existe uma proposta do MEC para que seja encaminhada, mas não é obrigatório. Então, nos governos, nas secretarias de educação, é que deveria ter essa obrigatoriedade. Não tem. Eu estou tentando, até estou vendo isso. Recentemente falei com 2 deputados federais e com o assessor do deputado federal para que a gente consiga, talvez, discutir uma forma de um novo projeto de lei e que obrigue realmente a educação. Porque não dá só para ficar nas mãos dos agentes de segurança, não dá. Isso tem que ser, e não dá também só para ser numa semana de trânsito, no Maio Amarelo. Isso tem que ser contínuo, tem que sair de lá pessoas formadas no sentido, olha só, a matéria de direito não discute Código Nacional de Trânsito. Então, para ver por quê? Sendo que é a lei que todos nós, realmente na hora de estar numa via, numa rodovia, seja numa calçada, seja o que, nós estamos praticando. É o maior exercício de cidadania e o brasileiro ainda não foi preparado e não está sendo preparado para esse nível de conhecimento e nível de cultura na questão da educação no trânsito. Então, é por isso que nós estamos hoje, 3º país maior índice de mortes no mundo. Então, contem comigo e eu conto com vocês nessa luta, de levar isso adiante, da gente tentar fazer alguma coisa que se torne obrigatório, o ensino. Nós temos que trazer eles como nossos parceiros, e eles têm que entender essa necessidade urgente. Obrigada. Alguma outra pergunta? Não. Aqui tem mais uma pergunta. Ah, que pena. Mas olha, eu agradeço aí a oportunidade. Vou estar à disposição de vocês lá no Senatran, nós todos aqui. E muito obrigada e obrigado aos palestrantes por